Me formei como fisioterapeuta em 2010, né? Melhor contar a idade logo antes que as pessoas comecem a fazer as contas, né? E aí eu me formei em fisioterapia em 2010. Entrei na faculdade com 16 anos, né? E aí É porque eu já tava fazendo as contas aqui, eu digo, não tá batendo, não. Não exatamente. tá Tem que batendo. falar, porque senão a pessoa, nossa, como assim, né? 34 e formou em Aham. 2010. Né? Eu entrei na faculdade quando eu tinha 16 anos. E aí, fiz 2 anos de residência em fisioterapia respiratória, ou seja, sabe aquelas pessoas que falam, fisioterapeuta, eu tô com uma dor aqui, ou Uhum. então faz uma reabilitação no meu joelho, inclusive eu tô com uma cirurgia aqui no joelho, né? Eu não sei tratar isso, né? Eu só sei dos 4 anos de graduação, mas não é tão assim, a gente tem que ter uma especialidade Sim. mesmo depois, né? E a minha especialidade foi fisioterapia respiratória, então eu trabalhava dentro do UTI. Né, eu fiz o R1 de fisioterapia respiratória com terapia intensiva, né? E saí dali de São Paulo mesmo e fui para minha cidade. Sou de Tatuí, é uma cidade 1h30 de Tatuí, sabe? 1h20 de São Paulo. E aí voltei para Tatuí em 2012. Falei assim, eu quero trabalhar aqui na área e tal, né? Meu primeiro emprego foi numa APAE. Adorei trabalhar com eles e tal. E aí depois eu já estava trabalhando na Santa Casa de Tatuí. Uhum. Trabalhando na Santa Casa de Tatuí, depois eu até saí do, da APAE. E lá eu ganhei muito espaço, né? E até então, em São Paulo, eu nunca tinha pensado em fazer medicina, né? A fisioterapia, eu tinha pensado, eu gosto muito de esporte. Futebol, vôlei, basquete, sabe? Tênis, gosto muito. E eu fui pra fisioterapia por causa do esporte. Só que eu me apaixonei pela parte da cardiorrespiratória Uhum. e odiei a parte desportiva. Então não fui pra essa área. Sim. E aí, voltando pra Tatuí, depois que eu tinha feito a faculdade, fiz em São Paulo, fiz a pós em São Paulo, né? Voltando, eu fui pra minha área, né? Fisioterapia respiratória, em terapia intensiva. E lá eles acabavam, assim, sabe, os enfermeiros falando, nossa, Lucas, porque não tinha muito fisioterapeuta que colocava tanto a mão na massa na parte da respiratória. Lá na cidade onde eu trabalhava, não era fisioterapeuta que mexia em ventilação mecânica, era médico. Em São Paulo eu vim de um lugar que é só fisioterapeuta que mexe, médico nem sabe mexer em respirador, Uhum. praticamente, sabe? E aí eu comecei a trazer isso daí. Inclusive, eu me tornei o coordenador da UTI, né? E então, quando você falou, né, foi muito mais porque as pessoas, sabe, falavam assim, Lucas, você tem um potencial muito grande, vai fazer medicina. Eu tenho um colega enfermeiro que foi para Bolívia. Uhum. Quando ele chegar aqui, você pode ir lá conversar com ele. Eu falei, imagine, mas não é isso que eu quero. Eu gosto, tô realizado aqui na área. E aí, sabe, quando veio aquela coisinha, aquela sementinha foi plantada e, sabe, foi germinando e eu falei, nossa, é verdade, né? Eu acho que é Será? Você dá bacana, uma eu pra acho que mim? dá e Aham. tal, né? Aí eu pensei em ir em 2014. Na época eu namorava, né? Falei, não sei se vai ser bacana e tal. Uhum. Aí acabei entrando em outras aventuras também, sabe? Montei uma cafeteria no meio dessas coisas, assim, por causa da cafeteria. Acabei terminando meu relacionamento, porque eu não tinha mais tempo de nada. Uhum. Imagina, coordenar uma UTI e ainda no período da noite, da tarde, meio que ajudar Tá muitas empreendendo coisas, ali. empreendendo, né? Aí meu relacionamento acabou. Vendi a cafeteria, tipo, 1 ano e meio depois, com o dinheiro da cafeteria, levou pra Bolívia. Aconteceu várias coisas, assim, sabe, final de 2017, na verdade, no ano de 2017. Falei, gente, o que que eu tô fazendo aqui? Eu preciso crescer, parece que eu Aham. não saio mais disso. Eu estagnei, fiquei aqui no. Só que eu estagnei, sim, mas eu tinha uma estabilidade. Sim. Então, isso, quando você tem a estabilidade, eu tinha, entre aspas, prestígios de estar ali, né, Sim. coordenando uma UTI. Eu dava aula numa pós-graduação, né, e dava curso de ventilação mecânica, de gasometria e tal, né. E Na sua zona decidi, de conforto tava você na minha estava. zona de conforto. Uhum. Qual foi a palavra que você usou mesmo? Estava estagnado, né? Estava Aham. estagnado, mas eu estava na minha zona de conforto. É, e aí, tipo, eu falei, não, vamos. E aí, meu pai conhecia uma pessoa, um amigo
conhecido dele que tinha uma filha também aqui na Bolívia. Porque isso daí eu já não tinha mais contato com aquele enfermeiro, né? Porque aquele enfermeiro foi de 2014 que ele me Sim. deu aquela dica. Aí em 2017 eu fui na casa dessa pessoa, que é da UCEBOL, Tuane é o nome dela. E aí ela me recebeu aqui na Bolívia. Mas ela me recebeu, que nem assim, graças a Deus pela vida dela e tal, né? Mas foi o. Ela me recebeu, me instalou na zona da Udabol, porque eu vim querendo fazer o Udabol pelo fato de que a Udabol convalidava, fazia Sim. isso, fazia aquilo, tem o plano full e tal. Eu vim pra isso. Ela lhe Então, eu instalou tive mais o contato com a Tuane só pra... Lhe pra instalou e isso. tchau. Exatamente, porque não era amigo dela, Sim. né? Louva a Deus pela vida dela, mas eu não era amigo dela. Então, ela fez isso que foi fundamental pra mim, né? Me instalou ali na zona da Udabol. E aí, dali, eu fui conhecendo outras pessoas e fui me desenvolvendo naquela zona e, tipo, sofri muito, sabe? Tive Eu ia síndrome do dizer, pânico. conta seus perrengues, como foi? Então, eu tive, no primeiro semestre, eu vim com um furúnculo Hum. no joelho. Eu tenho cicatriz desse furúnculo no joelho, porque não é só um. Fechava um, entrava outro. E essa Fechava aí? outro. Eu acho que era emocional, sabe? E meu primeiro e meu segundo semestre foi muito difícil. Conviver com esses furúnculos e a ansiedade. E eu, como a Tuane, ela me instalou, eu me instalei num monoambiente, porque eu não conhecia ninguém mesmo, né? E esse monoambiente, pra mim, era muito mal. Eu me sentia sozinho. Me sentia com síndrome do pânico, sabe? Falava que eu acho que não ia conseguir, mas que nem assim, eu tinha largado tudo. Já tinha pagado a faculdade. Falei, E agora? vou Continuo. Vou meter conseguir a terminar. cara, né? Tô Já. sofrendo, mas não tem como. E aí, graças a Deus, né? Se apegando a Deus e tal, e as coisas foram fluindo. Arrumei outras pessoas pra morar, depois arrumei. é, é, Acho que é a Sônia, que é de Sim. BH, né? Uhum. Eu encontrei duas pessoas, né? São primo, Jonathan e Hernani, que viraram meus irmãos aqui. Eles estavam um ano na frente. E a gente alugou um apartamento, 3 quartos, e a gente foi morar nesse apartamento. E aí sim, minha vida aqui, eu comecei a gostar da Bolívia. Porque Sim. eu vim e eu odiava esse lugar, gente. Eu também. De verdade. Eu odiava esse lugar. Hoje eu amo, tô sentindo, porque daqui Não, 2, 3 semanas eu eu tô vou indo ter que ir embora. embora. Lucas, eu cheguei aqui, a gente só tinha no primeiro semestre aula até quinta-feira. E eu não fazia. Eu sou fácil fazer amizade, mas no começo eu ainda fico um pouco ali fechada. Aí não tinha aula sexta, sábado, domingo, óbvio. Eu ficava sozinha. Eu chorava, eu só chorava. Mas também Eu fui assim. foi só os primeiros 15 dias. Depois que eu comecei a fazer amizade, eu nunca mais chorei, graças a Deus. Aí Eu já fui assim, eu desenrolei. acredito que no primeiro semestre, viu? Mas é perrengue, é Os pesado. os primeiros dias aqui é bem. Sim, é Tem que tenso. ter o tempo, né, da adaptação aqui e tal. O espanhol, você já falava ou veio aqui com a Eu cara e acho a que isso coragem? também, acho que não limita você de estudar medicina na Bolívia, você não falar o espanhol fluente. Mas limita o que você. Tipo, você já vem com aquele psicológico abalado. Você não quer muito estar aqui. Você não. Sabe? Distante de todo mundo. Distante de todo mundo. Tem toda aquela ansiedade. Sim. E aí, quando você vê que ninguém te entende, O desespero mano, o bate. desespero bate. É. Então, Desespero que nem bate. assim. O fato de você não saber o espanhol, né? As pessoas que estão assistindo o podcast no Brasil e querem vir o quanto antes, venham. Mas que o seu psicológico esteja bom. Porque se o psicológico não estiver bom, ou você aprender aqui o espanhol com todas as coisas que você já passa aqui, é muito difícil. Sabe? O pessoal aqui, hoje eu amo Bolívia, Sim. amo os bolivianos, sou muito grato a essa terra, porque é através dessa terra que eu tenho meu diploma e estou regularizado no Brasil, né? Então, foi essa terra que me deu, né, a construção desse sonho. Mas, gente, é super difícil você chegar aqui e Bolívia não sabe dar informação. Não. E a informação que eles dão hoje, amanhã já não é. Já não é. Né? E isso eu tô falando, tipo, não é a pessoa da rua, é a pessoa da imigração. As informações que eles dão é totalmente, tipo, desconexa uma coisa com Exatamente. outra. Hoje, pra você serviu, pra você não serviu mais. E pra mim serviu de novo, tipo, 3 dias depois. É uma coisa que não tem
lógica. Não tem lógica, exatamente. E aí aquele espanhol de centavos que você tem quando você vem, fica tudo muito pior ainda, né? Eles não entendem o que você está querendo dizer, você não entende muito bem o que ele está querendo dizer, então, tipo, é muito difícil. Então, a adaptação, ela é melhor quando você tem um espanhol mais fluente, mas não é impossível. Mas se vocês não tiveram o espanhol, não tem problema, venha. Venham. Venha com paciência. Venha com paciência, mete a cara que vai Vocês dar não certo. vão ser o primeiro que vão passar por isso e nem serão os outros. Exatamente. Tenha paciência que vai dar tudo certo e você vai começar a amar essa terra, porque eu também eu gosto daqui. Exatamente. Claro que tem hora que fica, como minha casa é longe, Né? mas eu gosto demais daqui. Mas a Tuane sempre falava bem assim pra mim, Lucas, eu vou pro Brasil, dá um mês, tipo a férias do final do ano, dá um mês eu tenho saudade, eu quero voltar. Eu falava, o quê? Imagine que eu vou sentir isso. Você acredita que todas essas outras férias, tipo, depois de 2022, porque eu acabei fazendo meio que medicina um pouquinho EAD também, né? Porque teve a pandemia, Sim. eu fui pro Brasil, voltei a trabalhar como fisioterapeuta um tempo e acabei puxando muitas matérias no virtual. Então, eu falo que é depois de 2022 que eu vinha pra cá e sentia muita falta, né? Quando eu ia pra lá, eu sentia muito falta daqui. Sim. Eu falava, não, nossa, minha casa é lá e tal. E sim, hoje eu vou para o Brasil falando assim, minha casa é lá na Bolívia, em Santa Cruz. Exatamente. Eu amo esse lugar aqui. As pessoas hoje também. Hoje você namora com alguém ou tá morando só já? Hoje eu moro com alguém, mas eu trouxe essa pessoa em 2022. Sim. Porque os meninos que moravam comigo, um casou. No ano seguinte, em 2019, casou, já saiu, a gente tinha colocado outra pessoa, mas aí... Não, em 2020 ele casou. E aí começou a pandemia e tal, a gente acabou devolvendo o apartamento. O Jonathan também casou, os dois já são casados, têm filho. O Hernando transferiu Sim. no Brasil. Ainda não terminou. Mas o Jonathan terminou um ano antes de mim. E o ano passado ele entrou no Mais Médico. Ele tá no Mais Médico, né, o Jonathan. Os dois com filho, tá? Então, super bem, né? Casados e tal. E... Então, não ia voltar com eles, né? Morar com eles. Aí, trabalhando num dos hospitais que eu trabalhava lá na minha cidade, eu conheci uma menina, a Karen, trabalhava lá junto com a gente, enfermagem, e ela comentou que ela queria fazer medicina no Brasil, na Bolívia. Ela é casada com um médico, né? Um médico amigo meu, e aí ela tinha comentado isso e tal. Só que ela não queria na Bolívia, ela queria na Argentina. Só que daí deu aquele problema da Argentina que nossa, tava... Sim. Nossa, teve um problema, um caos, né? Caos. Aí ele tava com medo de enviar ela pra lá, porque, tipo, um celular tava valendo um absurdo. Se ela saísse com um celular, com um relógio, uma correntinha, tinha muitas notícias disso. E aí ela começou a perguntar pra mim. A gente tomou um café e eles decidiram. E eu falei bem assim, vamos agora. Se você for agora, eu não entrei no internato ainda. Eu te ajudo na adaptação. Então a gente dá o norte pra ela, né? Então... Eu não... Ela não veio aqui pra morar comigo. Eu ia, tipo, nem tinha decidido aonde que eu ia fazer internato. Se eu ia fazer no Brasil, se eu ia fazer aqui. E aí, ela não arrumava lugar. E eu ainda não tinha decidido, né? E eu tava vendo que ela tava muito, mas muito mal. Sabe? Ela não ia ficar. Eu falei, Karen, vamos conversar com o Alex. Se você quiser, a gente pode dividir um apartamento. Mas aí o contrato tem que ser do mínimo 1 ano. Porque é o ano do meu internato. Daí eu faço internato aqui. E eu tava pedindo também direção de Deus. Aonde fazer internato? Né? E apareceu isso daí. Aí ficou por aqui mesmo. Aí pegamos e alugamos um apartamento. E aí estamos aqui nesse apartamento até hoje. Né? E aí, tipo... Estamos super bem instalados, eu vou embora, ela vai ficar. Daí ela vai ficar sozinha no mesmo apartamento, porque hoje ela está adaptada. Primeiro semestre foi difícil para ela também.